Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Somos seres humanos e o nosso material genético vem dos nossos pais e o deles veio dos pais deles. Então, somos o resultado da combinação da genética do nosso pai e mãe, mas também dos nossos avós e avós, maternos e paternos. E assim por diante. Somos resultado de vários ancestrais e esse material não se decompõe, ou seja, carregamos características de mais ou menos 15 bisavós. Isso explica por que, às vezes, só uma pessoa da sua família tem olhos azuis, ou porque só uma pessoa de pouca idade já apresenta cabelos totalmente grisalhos e outras características. Todas as informações que temos sobre o nosso passado primordial a respeito dos Anuna veio dos livros de Sitchin. Sem eles não teríamos absolutamente nada, levando em conta que todas as datas informadas por ele são estimativas, não são exatas. As rochas mais antigas da Terra, segundo os especialistas, datam de mais de 4 milhões de anos. Antes de outros livros sagrados, houve o Enuma Elish, que deu nome aos Azimós, os Anuna. Mostrou que Apsu era o Sol, Mercúrio era Mumu, Marte era Lamu, Vênus, Lahamu, Urano seria Anu e Netuno, Ea. Um ano para eles são 3.600 dos nossos, ou seja, uma criança terrena de 2 anos seria um Anuna com 7.200 anos. O cinturão de asteroides era conhecido como bracelete martelado. Nosso planeta era conhecido como Ki e a Lua era Kingu. Havia apenas uma parte de terra no meio de um grande oceano e essa parte da Terra formava um continente chamado Pangeia. O planeta foi sendo moldado, segundo consta no épico da criação, e as rochas antes extremamente quentes e derretidas foram esfriando, formando continentes cercados de água, e surgiram montanhas, rios, etc. Como trataram a Terra foi talvez a forma de torná-la mais adaptável a uma abordagem, mas segundo Sitchin, foi o exilado Alalu que encontrou ouro por aqui e avisou aos outros que logo vieram para cá. Como tivemos eras, como planeta? Não vamos dissertar sobre elas, porque tomaria muito tempo e pode ser uma informação obtida em qualquer pesquisa até certo ponto, porque a história original da humanidade não é a mesma que nos ensinaram quando crianças. Através da semeadura feita no universo, o hominídeo apareceu por aqui há uns 14 milhões de anos. Pegadas de 2 humanoides e de uma criança foram achadas e datadas em 3 milhões e 750 mil anos. Então vamos pulando aí o Australopithecus, o Homo habilis, tudo isso tendo como origem a África, que foi o primeiro berço da civilização. Tivemos realmente 2 eras glaciais que coincidiram com problemas que os Anuna estavam enfrentando na atmosfera do planeta natal. A realeza, cheia de problemas, enfrentou revoltas, motins, golpes para derrubar o rei, conflitos entre eles mesmos, e isso acabou trazendo um grupo para verificar as informações obtidas E isso acabou trazendo um grupo para verificar as informações obtidas do planeta Ki.
Mas antes, durante tais guerras e conflitos, um líder do norte precisava se casar com uma mulher do sul, e o filho do casal unificaria o planeta. Então, An foi o primeiro rei após a suposta paz ser declarada. An gerou Anki, tendo Antu como sua mãe. Também não vamos narrar aqui a genealogia toda dos Azimós, não é um ponto interessante. Durante o reinado de Anshar, o escudo que protegia o planeta deles foi se deteriorando e tinham apenas duas opções: ativar os vulcões do planeta que não estavam mais ativos ou remendar as brechas com ouro em pó. Já desesperados, Alalu incitou uma rebelião. Ele era filho de Anshargal, invadiu o palácio e provocou uma disputa, onde ele prevaleceu empurrando seu oponente de uma das torres do palácio, tornando-se rei. Entretanto, Anu não aceitou a realeza de Alalu. Disse que ele é que era o herdeiro legítimo. Eu não sei por que nessa parte da pesquisa nos lembramos dos conflitos dos povos em Game of Thrones e agora na série A Casa do Dragão. Usando o mesmo motivo, Anu se rebelou contra Alalu e ele saiu vitorioso. Alalu fugiu do planeta em uma nave roubada e acabou parando no planeta Ki. Ou seja, apreciando o lugar, descobriu uma mina de ouro, tudo o que precisavam para reparar as brechas na atmosfera do planeta deles. Então, depois de 5.000 anos terrestres, quase 1 ano e meio, Anu, que era o novo rei, autorizou que Enki viesse com um grupo inicial de 50 guardiões para terem certeza que as informações realmente procediam. Depois de 6 dias da chegada, ergueram a primeira cidade chamada Eridu, ou Lar Distante, em termos galácticos, Estação Terrestre 1. Criaram o Edim e vieram mais para cá, tornaram-se os An, Una, Ki, ou seja, os filhos de An que desceram do céu à terra. O Edim ficava dentro de Eridu, em alemão seria Erde, em inglês Earth, em hebraico Eretz, e acabou virando no nosso idioma terra, derivado do inglês moderno Earth. Nos montes Ararat estavam as pistas de pouso para as naves. Os assentamentos começaram a se expandir e logo vieram Enlil e seu pai, porque todo o ouro enviado não tinha sido suficiente para recuperar a atmosfera do planeta. Um texto em sumério conta que a realeza foi baixada do céu, aperfeiçoou os procedimentos, as ordenanças, fundou 5 cidades em lugares puros, chamou seus nomes, e a primeira foi Eridu, a segunda Bet-Bira, a terceira Larak, a quarta Sipar e a quinta Churupak. Ea, ou Enki, encontrou mais ouro nas minas de Abizu, região atual onde fica o sul da África, ao longo do rio Zambezi. Depois da impaciência gerada pela crise, os meio-irmãos Enlil e Enki discutiram, e Anu não quis escolher um ou outro e mandou que tirassem a sorte para ver quem ficaria encarregado pelo lar distante, pela mineração e realeza. Então, Enlil se tornou o comandante das operações e Enki ficaria responsável pela mineração em Abizu. Alalu deu a informação que supostamente iria salvar o planeta, não foi citado, e isso deixou extremamente irritado e desafiou Anu. Lutaram e Alalu perdeu. Anu voltou ao planeta para se curar dos seus ferimentos e Alalu foi exilado pelo Conselho Azimós, ou se preferir o Conselho Nibiruano, para uma vida solitária em Lamar, Marte, onde perdeu sua vida. A especialista genética Ninhursag veio e Sipar se estabeleceu como uma cidade espaço-porto. Depois de um tempo de desembarque por aqui, nenhum Anuna queria minerar mais nada. Se rebelaram e não queriam ter mais essa obrigação, então pediram alívio a Enlil, que não os ouviu.
foram então para Anu, que deixou a batata quente nas mãos de Enki, que sugeriu então a criação de um Lulu Amelu, alguém robusto que fizesse o trabalho por eles. Então Lulu, que significa aquele que é misturado, foi criado por uma manipulação genética através de um método aprendido, porque eles não conheciam como funcionava o DNA do hominídeo, até que conseguiram produzir o primeiro Adama. Cavernas sempre foram lugares ótimos para viver, segundo pensam esses seres até hoje. Então, resumindo neste conteúdo, surgiu o Homo sapiens, cujos descendentes foram os sumérios, hebreus e outras nações, como hititas, cananeus, amorreus, filisteus, e após um tempo esses representantes humanos se espalharam pela terra, dando origem à humanidade. Mas os humanos não podiam comer os mesmos alimentos que os alimentos dos Anuna, nem podiam beber das suas bebidas. Então o homem aprendeu a cultivar grãos e fazer suas bebidas da cevada. Uma cultura em nosso mundo exige que todos tenham barba. Isso porque, segundo uma lenda, Caim, que foi levado a pôr fim à vida do irmão Abael, foi exilado com a incapacidade de crescimento de barba no rosto. Este foi o sinal deixado sobre ele. Portanto, só neste relato vemos que o início da humanidade em si e o seu sistema gerenciador de controle começou muito antes do que possamos imaginar. Finalizando, Enlil começou a ficar irritado com o aumento do número dos humanos e como comiam demais, e ele não queria mais essa espécie por aqui e propôs que todos os Anuna deixassem a Terra, todos sem exceção, deixando a humanidade à mercê do seu próprio destino. Descobriram também que por aqui envelheciam mais rapidamente, e isso era inconcebível, principalmente para as mulheres Anuna que idolatravam suas belezas. Enquanto estavam aqui, precisavam beber um líquido especial que permitia longevidade, mas é claro, não estava disponível para os humanos que tiveram seus telômeros encurtados para diminuir a expectativa de vida. Então, quando Enlil, Enki e Ninhursag decidiram sair da terra com o restante dos Anuna, chegou um mensageiro por parte do rei Anu com uma tábua selada, e a mensagem era: vocês nunca poderão voltar para casa porque estão contaminados por viver neste planeta por tanto tempo. Então daí começa outra história cheia de conflitos por territórios. Enlil decidiu que toda informação relevante não deveria ser repassada aos humanos, principalmente quando o nível das águas foi propositalmente aumentado, que conhecemos por dilúvio, que foi apreciado pelos Anuna em suas naves que ficaram na órbita terrestre. E de acordo com Enuma Elish, assim termina o que chamam de tempos antigos, quando enfim a Terra é dividida em regiões e cada uma ganha um gerenciador, o que divulgamos até hoje, isso permanece. O Oriente Médio ficou na responsabilidade de Enlil e seus descendentes. Uma outra parte ficou com Ninhursag. Enki e Marduk assumiram o que hoje é a África e seus descendentes mantiveram esse controle. Então, o que temos como cópia hoje de monumentos, palácios, pirâmides, não só aqui como em outros planetas, essas estruturas antigas são resquícios deixados para trás pelo nosso tempo. Marduk desejou o Egito e tomou para si o nome Ra. Inanna era neta de Enlil, se apaixonou pelo filho mais novo de Enki, Dumuzi. Seria uma interpretação de Shakespeare, do clássico Romeu e Julieta, sendo que Inanna, de inocente, não tinha nada. Era tão gananciosa como todos os outros e queria terras para si e ser adorada no mundo todo, e até hoje é representada na realeza. Os Anuna possuem um líquido chamado água da vida, que podia trazer de volta e reviver os seus, simplesmente trazendo-os do mundo inferior. Como vemos, não de forma completa,
seria uma pesquisa imensa e tediosa, nossa origem começa no espaço profundo e originalmente nenhum de nós é daqui. Somos essências que viveram em outros lugares antes e vieram experimentar a vida humana, algo diferente e promissor. Compartilhando uma experiência pessoal, tive um desdobramento uma vez e me vi em um local onde havia um esquadrão de soldados diante de um comandante, mas as roupas eram parecidas com as dos soldados romanos. Eu era um homem, junto com mais 2, encostados em um portão de madeira rústica. Nós estávamos fugindo e estávamos esperando um sinal por parte de um dos soldados que estava naquele esquadrão, que seria o sinal para fugirmos, mas ele nos traiu, não cumpriu o acordo e não sobrevivemos. Foi muito estranho. Eu fiquei com isso na mente por muito tempo e o nome Bulgars me foi dado. Então fui imediatamente pesquisar e me surpreendi. Eu vi que eram um povo nômade, turco, que no século II viveram às margens do rio Volga e deram origem aos búlgaros. Como eu vi um conflito, procurei por mais informações e encontrei que houve um grande conflito na região e foram achados documentos com termos militares e hierárquicos que Bulgar também originalmente significava revolta ou desordem. Eles eram divididos em clãs, governados por hereditariedade. Haviam comandantes militares e os conflitos foram com os hunos, fez com que os bulgars migrassem para outras regiões. O local ficou conhecido como a Batalha nos Campos Catalaúnicos no ano 451 e também houve um conflito com os ostrogodos. E os 2 principais clãs também iniciaram uma guerra civil. E depois de muita história veio à luz, finalmente, a Bulgária. Então, depois de tudo isso, lembre-se que a sua essência, ao chegar aqui pela primeira vez, veio desejando experimentar a vida humana. E pode ter vivenciado muitas aventuras em todos os sentidos, e você pode ter uma lembrança de algumas ou não ter de nenhuma, mas isso não importa realmente. O legal é saber como chegamos até hoje e, como espécie, vamos sair daqui levando conhecimento em nossa consciência que está em expansão e tudo terá valido a pena. Aguardamos você para a segunda parte desse conteúdo. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que têm apoiado o canal de outras formas. Somos eternamente gratos nesse momento em que estamos precisando. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita para todos nós da verdadeira luz.